Na história de hoje, vamos acompanhar o fazendeiro Walter e seu fiel escudeiro canino, o cão pastor chamado Alfie, em suas tarefas matinais pela fazenda. Eu sou seu narrador, Gustavo Zoen, e essa história se chama Manhã Sonolenta na Fazenda, escrita por Elisha Ensley e traduzida por Mariana Eberhard. Enquanto o resto do mundo dormia, e o sol ainda estava escondido atrás das montanhas, o fazendeiro Walter acordou para começar o dia. Walter sempre acordava cedo para cuidar dos animais da fazenda. Enquanto o resto do mundo dormia, os animais da fazenda começavam a se mexer e ficar inquietos, pois precisavam dos cuidados de Walter. Ele tinha que servir o café da manhã e as camas precisavam ser limpas, e alguns dos animais precisavam ser soltos no campo para esticar as pernas. E para tudo isso, eles dependiam de Walter. O fazendeiro Walter espreguiçou bem os braços e se preparou para despertar. Quando ele se deitou na cama na noite passada, seu corpo estava cansado e seus ossos e músculos doíam do longo dia na fazenda. No entanto, depois de uma noite de sono reparador, ele se sentia como novo, e seu corpo agora estava relaxado e energizado, pronto para um novo dia de trabalho. Ele andou na ponta dos pés, em meio à escuridão, fazendo o esforço de não acordar a sua esposa e seus filhos. Ele foi até o banheiro e se vestiu com as roupas que havia separado no dia anterior. Hoje ele usaria um macacão jeans grosso e uma camiseta vermelha xadrez. Ele penteou seus cabelos brancos e passou o pente por sua barba grossa e preta. Então vestiu um par de meias grossas de lã e um chapéu de palha, antes de descer as escadas de madeira da fazenda e se dirigir à porta dos fundos. A cada passo que ele dava, as vigas do chão de madeira cediam sob a pressão de seus pés, e Walter prendeu a respiração, esperando pelos sons agitados que viriam do andar de cima. Mas, milagrosamente, não havia nenhum som. Ninguém havia despertado e o resto da família ainda dormia em paz em suas camas. Assim que ele chegou à porta dos fundos, tirou o seu casaco de lã do gancho na parede, o vestiu e fechou o zíper. Por fim, ele calçou suas botas vermelhas surradas e abriu a porta para começar o dia. Ainda estava relativamente escuro lá fora, mas o dia estava começando a clarear conforme o amanhecer se aproximava. Eram apenas 4 da manhã e o céu estava começando a ficar azul. Ainda não havia sinal do sol no horizonte, o que significava que o fazendeiro tinha muito tempo para completar todas as suas tarefas matinais. Ele decidiu começar o dia visitando um dos seus companheiros favoritos da fazenda. Ele caminhou pela trilha do jardim e saiu pelo portão de madeira que cercava sua casa, saindo para os caminhos empoeirados e até o portão de ferro do estábulo. Como sempre, o seu fiel escudeiro já o esperava. De pé, apoiado no grande portão prateado, estava o seu cão pastor, Alfie. Alfie esperava pacientemente pelo fazendeiro e sua longa língua rosa estava pendurada em um dos lados da sua boca. Assim que Walter se aproximou, Alfie pulou no portão de metal e colocou as suas patas delicadas em uma das barras. Ele latiu baixinho, como se saudasse o fazendeiro. "Bom dia, Alfie", disse o fazendeiro, carinhosamente, enquanto abria a trava do portão. "Você está pronto para uma manhã agitada?" Alfie, o cão pastor,
pulou do portão e saiu correndo. Mas assim que o fazendeiro parou, Alf pulou nele cheio de alegria, colocando suas patas no peito de seu dono. O fazendeiro Walter riu e colocou as mãos dos dois lados do rosto do cachorro, acariciando seu pelo macio. Ele adorava dar um bom dia para Alf. Nenhum animal, nem humano, para falar a verdade, ficava tão animado em vê-lo quanto Alf. Alf sempre fazia ele se sentir apreciado com sua animação de todas as manhãs, e os dias de Walter eram sempre cheios de alegria por causa da companhia de seu melhor amigo peludo. Alf era um Border Collie de 5 anos de idade, com pelos pretos sedosos e manchas brancas em volta do rosto e nas pontas das orelhas. Ele tinha a barriga branca e 3 de suas patas tinham manchas que faziam parecer que ele usava meias. Ele tinha olhos negros redondos e um focinho estreito e longo, com um nariz rosado em forma de coração. Alf era um cão muito inteligente e, além de ser excelente em pastorear ovelhas, era também muito bom em ajudar Walter com as suas tarefas. Ele se lembrava da rotina do dono em detalhes e sabia exatamente como agir perto dos outros animais. Ele era gentil e respeitoso com eles, e era como se todos os animais também amassem Alf. Ele era um ótimo cachorro. Fazendeiros têm muitas tarefas importantes a fazer todos os dias, o ano inteiro. É a responsabilidade do fazendeiro cuidar dos animais e da colheita, faça chuva ou faça sol, o que significa que Walter acordava cedo todos os dias, mesmo nos fins de semana, e ele quase nunca tirava férias. Afinal, quem iria cuidar dos animais enquanto ele estava fora? Apesar de sua rotina ocupada, Walter não mudaria nada em sua vida. Ele amava a sua vida de fazendeiro e cuidava de cada animal em sua fazenda, como se fosse seu filho. O fazendeiro Walter e seu cachorro começaram as suas tarefas matinais, começando pelo principal motivo de acordarem tão cedo todos os dias. Primeiro, eles fariam uma visita às vacas. As vacas precisavam ser ordenhadas 2 vezes por dia e tinha que ser à mesma hora todos os dias. Então, normalmente, a hora mais confortável para as vacas serem ordenhadas era de manhã cedo e no meio da tarde. Por isso, o fazendeiro começava todos os dias ordenhando as vacas para que elas estivessem sempre no horário certo. Ao se aproximar do estábulo onde as vacas dormiam durante a noite, ele podia sentir o orvalho fresco da manhã no ar, e o chão estava úmido da chuva que caiu na noite anterior. O fazendeiro adorava quando chovia, porque fazia os cheiros e aromas da fazenda ganharem vida ainda mais que o normal. As plantações enchiam o ar com suas fragrâncias, e o feno do estábulo exala seu cheiro reconfortante no ar. De manhã cedo, a fazenda sempre estava silenciosa, exceto pelo eventual movimento dos animais. Não havia sons de veículos nem vozes de outras pessoas. Era a mais pura paz. Walter e Alf podiam ouvir as vacas mugindo e grunhindo antes mesmo de abrirem a porta do estábulo. Assim que o fazendeiro abriu a porta, as vacas viraram seus rostos para vê-lo entrar e trotaram em sua direção para cumprimentá-lo. Walter tinha 10 vacas de diferentes cores e personalidades. Havia a duquesa, a vaca marrom, que adorava encostar a cabeça em seu peito e ficava com ciúmes se ele prestasse muita atenção nos outros animais da fazenda. Havia também a Cassandra,
uma vaca preta e branca, e sua adorável bezerra, Atena, que adorava correr e brincar no campo com uma bola inflável. Às vezes, Atena brincava com Alfe, o cão pastor, e vê-los brincando era a coisa mais fofa do mundo. Havia também a Greta, uma vaca desajeitada, que costumava derrubar o balde de leite de Walter quando ele estava quase terminando de ordenhá-la. Além disso, havia a Lulu, uma vaca branca de olhos castanhos escuros, que adorava cantar junto com o rádio, sempre que o fazendeiro deixava música tocando perto dela. Todas as vacas tinham personalidades diferentes e todas eram muito mansas. Uma a uma, o fazendeiro Walter colocou o seu balde de leite embaixo de cada vaca e as ordenhou. A única que não precisava ser ordenhada no momento era Cassandra, pois ela tinha sua bezerra para alimentar. Às vezes, a bezerra Atena chegava bem perto para observar o que o fazendeiro estava fazendo, cheia de curiosidade. Ela até tentava tomar um gole do balde de leite, muito sorrateira, achando que todo o leite ordenhado era dela. Assim que todas as vacas eram ordenhadas, Walter abria o portão do estábulo e Alfe liderava o caminho até o campo. O fazendeiro sempre achava que o cão parecia muito majestoso quando guiava um rebanho de animais de um lugar para outro. Muito obedientes, todas as 10 vacas seguiram Alfe até os campos verdes atrás do estábulo, onde elas passariam o resto do dia pastando e vagando. Walter observou a última de suas vacas trotar até o campo e fechou o portão atrás dela. Alfe olhou para o seu dono com a cabeça inclinada para o lado, como quem faz uma pergunta. O fazendeiro riu da expressão curiosa de seu cachorro e respondeu: Sim, eu sei, Alfe. Precisamos ir até os outros animais. Vamos lá. Os próximos na lista de animais a serem cuidados eram as galinhas. Walter tinha várias galinhas em sua fazenda, todas criadas ao ar livre, ciscando no espaço entre o estábulo e o galinheiro, onde elas podiam entrar através de buracos. À noite, ele fechava os buracos para que as galinhas ficassem seguras e pudessem dormir, mas todas as manhãs ele chegava, abria as portas e pegava os ovos que foram postos durante a noite. Assim que Walter abria o galinheiro, uma a uma, as galinhas saíam. Alfe, um cão pastor muito atento, colocou o focinho no grande prato de metal de onde as galinhas comiam e latiu. Isso significava que as galinhas precisavam de mais comida. As galinhas tinham uma dieta variada que incluía milho, soja e até flores de dentes de leão. Às vezes, o fazendeiro Walter via como elas ciscavam o chão em busca de insetos e larvas. No entanto, naquela manhã, o fazendeiro trouxe um saco grande cheio de sementes variadas e despejou um pouco no prato de metal. Imediatamente, as galinhas começaram a cacarejar e correram para tomar o seu café da manhã. Elas se empurravam e batiam umas nas outras, na tentativa de serem as primeiras a chegar na comida. Algumas até tropeçavam nos próprios pés e caíam, uma cena muito cômica. As galinhas comiam sem moderação, e o fazendeiro provavelmente teria que voltar para encher o prato novamente durante o dia. Enquanto as galinhas estavam distraídas com o café da manhã, Walter aproveitou para coletar todos os ovos. Com uma cesta de vime em mãos, ele começou a vasculhar o feno em busca de ovos, e encontrou muitos deles.
Sua cesta estava se enchendo de ovos em uma variedade de cores e tons pastel. Havia ovos azuis, rosados, amarelos e alguns ovos brancos também. A cesta do fazendeiro estava linda quando ele terminou de recolher todos os ovos. Todos coloridos, parecendo que foram pintados para usar como decoração. Como nenhum destes ovos daria pintinhos, ele os guardaria cuidadosamente em caixas de papelão e os venderia na feira no fim de semana. Ele também separaria alguns para sua família, para que pudessem desfrutar de ovos frescos deliciosos todas as manhãs. Talvez ele comesse alguns no café da manhã, pensou ele. Ele carregou sua cesta de ovos para fora do galinheiro e a colocou com cuidado ao lado do trator, para que se lembrasse de levá-la para casa mais tarde. Mas por ora, sua lista de tarefas ainda estava na metade. Ele viu que Alf estava na frente do trator, olhando diretamente para ele atentamente. O rabo de Alf balançava de um lado a outro e seu corpo indicava que ele estava pronto. Se um dia Walter se esquecesse de suas tarefas diárias, ele poderia contar com Alf para lembrá-lo. O cão-pastor era tão inteligente que, provavelmente, conhecia a rotina diária do fazendeiro melhor do que ele. E ele claramente estava pronto para a próxima tarefa. E a próxima tarefa era a favorita de Alf. Era a hora de pastorear as ovelhas. O rebanho de ovelhas e seus cordeiros exigiam pastoreio todas as manhãs, e para isso, Walter mal precisava se mexer. Como função principal de Alf na fazenda, o cão dava conta do recado. Mesmo em uma noite chuvosa, as ovelhas eram deixadas no campo, pois eram onde preferiam estar. Quando a chuva caía, o rebanho se juntava e buscava abrigo embaixo de uma árvore ou em outra área protegida. Por sorte, seus casacos de lã macia as mantinham protegidas e quentinhas. Elas dormiam apenas cerca de 4 horas por dia. Por isso, gostavam de andar por todos os lados. O trabalho de Alf era garantir que nenhuma ovelha se perdesse durante a noite e que todas estivessem em segurança. O fazendeiro Walter também gostava de mover o rebanho todos os dias para partes diferentes do campo. Assim, as ovelhas teriam grama fresca para comer. Assim, Walter esperou ao lado do muro de pedra que cercava o campo das ovelhas, escorando no muro e assistindo Alf fazer o que ele fazia de melhor. O Border Collie preto e branco corria pelo campo, cercando as ovelhas espalhadas e as trazendo de volta juntas em segurança. Então, assim que teve certeza de que havia juntado o rebanho inteiro, ele guiou as ovelhas para outro lado do campo, onde as deixou para pastar e passar o resto do dia. Tudo isso era muito interessante de se observar. Alf fez o seu trabalho com tamanha perfeição e com tanto orgulho e entusiasmo que Walter não podia deixar de sorrir ao assistir ao seu amado cachorro. O fazendeiro aproveitou o tempo para relaxar e observar as paisagens cênicas ao seu redor. Ele percebeu como o céu estava ficando mais claro a cada item que eles riscavam da lista de tarefas. Quando ele saiu de casa mais cedo, o céu era de um azul escuro profundo, mas agora ele estava azul claro, e ele podia ver um leve brilho alaranjado que indicava que o sol se aproximava do horizonte. Antes, tudo estava quieto, mas agora
ele podia ouvir os sinais da vida que despertava ao seu redor. Pássaros cantando e o som das ovelhas no campo chegaram a seus ouvidos, e ao longe ele pôde ouvir o som das vacas pastando. Gotas de orvalho cobriam as folhas das plantas e a grama do campo. Elas logo evaporariam com o calor do sol da manhã, mas por ora, enquanto o mundo estivesse fresco e escuro, elas descansavam em paz. Assim que Alf ficou satisfeito com o seu trabalho, pastoreando as ovelhas, garantindo que elas estivessem no lugar perfeito, ele voltou triunfante para o seu dono. O fazendeiro assistiu ao seu amado cão, que disparava pelo campo a uma velocidade surpreendente em direção a ele. O pelo de Alf voava para trás, enquanto ele corria contra a brisa, e sua língua balançava em um dos lados de sua boca. Alf alcançou seu dono e parou aos seus pés, ofegante por um momento, antes de recuperar o fôlego e correr para o estábulo atrás dele. O fazendeiro Walter sabia exatamente o que Alf queria. Eles tinham apenas mais um animal para cuidar antes do sol nascer. Mas o fazendeiro estava tão relaxado que nem queria se mexer. Ele olhou para longe, vendo as ovelhas pastando felizes em outra parte das suas terras. Ele ouviu o canto dos pássaros e o som reconfortante das vacas e fechou os olhos. O ar estava ficando mais quente e o sol nasceria a qualquer momento. Ele sentiu a brisa fresca da manhã em seu rosto e respirou fundo o ar do campo. Ele queria ficar ali e aproveitar o sol, não queria mais trabalhar. Walter sentiu Alf empurrando sua perna com o focinho para chamar a sua atenção e suspirou. Alf, por favor, suplicou ele ao seu fiel companheiro. Eu não posso aproveitar só o nascer do sol? O resto pode esperar mais 2 minutinhos. Mas, enquanto ele olhava para o seu cão, que o encarava ansiosamente, ele sabia que não podia esperar mais. O fazendeiro Walter suspirou mais uma vez e se levantou do muro. Ok, disse ele. Vamos ver os cavalos. Os estábulos eram ali perto e Alf saiu correndo na frente, abrindo a porta com o focinho. O fazendeiro entrou e, animado, disse para os animais: Bom dia, dorminhocos. Quando terminou de falar, ele ouviu o movimento e viu como, uma a uma, as cabeças de 5 cavalos se levantaram. Como todas as manhãs, Walter foi recebido por Divina, Ringo, Jamaica, Major e Cristal. Ele tinha 5 cavalos, um para cada membro de sua família. Todos haviam escolhido e dado o nome a seus cavalos pessoalmente, e cada um era responsável por cuidar de seu próprio cavalo. No entanto, normalmente era Walter quem trabalhava no turno da manhã. O cavalo do fazendeiro era Divina, uma égua de uma beleza negra sem igual. Já sua esposa era dona do belo garanhão castanho chamado Ringo. Sua esposa tinha sido jóquei quando era mais nova e por isso adorava andar a cavalo pelos campos e nas estradas das redondezas. Quando Divina e Ringo tiveram um potro, há muitos anos, a filha mais velha deles pôde escolher o nome, e assim Jamaica se tornou a égua de quem a sua filha cuidava. Nos anos seguintes, seus filhos gêmeos,
ganharam e deram nome a seus próprios cavalos, um jovem potro chamado Major e uma égua chamada Cristal. Eles eram uma família que adorava andar a cavalo e assumir todas as responsabilidades de tratar e cuidar de seus animais. No entanto, como as crianças iam para a escola naquele dia, era o dever de Walter cuidar de todos eles de manhã cedo. Um a um, o fazendeiro colocou as rédeas em suas cabeças e tirou cada um dos cavalos do estábulo, levando todos em direção ao campo aberto. Lá fora, ele removeu as rédeas para que os animais pudessem andar livremente. Ele colocou bastante feno na frente deles e passou um spray hidratante em seus pelos, com a intenção de protegê-los. Por fim, ele trouxe Cristal, a última égua, para o campo. Ele fez carinho no focinho do animal e passou os dedos do espaço do nariz até a testa. Cristal balançou a cabeça, satisfeita. De repente, Cristal virou a cabeça e olhou para longe. Walter seguiu o olhar da égua e viu que ela observava o horizonte, onde o sol estava finalmente aparecendo. Walter parou de andar e assistiu ao nascer do sol em silêncio, apreciando a beleza da manhã. O ponto positivo de ter que acordar tão cedo era o fato de que Walter sempre via o sol nascer. O fazendeiro sorriu e inspirou fundo o ar da manhã. Ele percebeu como o ar mudava com o sol, que subia cada vez mais alto no céu. O calor e a luz do sol atravessaram o frio e a escuridão, trazendo uma energia renovada à fazenda. Até os animais pareciam perceber a chegada do sol e, de repente, pareciam mais animados do que antes. Eles chamaram uns aos outros felizes, e os cordeiros do campo mais distante começaram a correr e brincar, enquanto as vacas pareciam buscar a parte mais ensolarada do pasto. Parecia que cada animal da fazenda estava desfrutando o nascer do sol. Era o começo de um novo dia, cheio de vida e possibilidades, cheio de alegria e amor. O fazendeiro Walter ficou ao lado de Cristal por vários minutos, simplesmente assistindo e admirando a beleza do campo ao seu redor. No momento em que ele estava mais distraído, o fazendeiro foi trazido de volta à realidade por um leve cheiro de fumaça. Ele se virou para olhar para a casa da fazenda e viu a fumaça saindo da chaminé, flutuando em direção ao céu. Sua família estava acordada. Walter fez mais um carinho na égua e saiu caminhando em direção à casa, atravessando o portão de madeira. Ele estava faminto e tinha uma cesta cheia de ovos frescos para comer naquela manhã. Ele tinha certeza de que quando ele e Alf chegassem na casa, sua esposa já teria água fervendo para passar um café fresquinho e a lareira teria um fogo baixo esquentando a casa. Seus filhos estariam preparando a mesa para o café da manhã e Alf teria uma vasilha de comida esperando por ele na cozinha. Depois do café da manhã, o fazendeiro teria mais uma lista de tarefas para completar, como fazer a colheita das plantações. Ele tinha acres e mais acres cheios de trigo, cevada, aveia, batata e milho, que exigiam quase tanta atenção quanto os animais. No entanto, desta vez, enquanto o fazendeiro estivesse fazendo todo o trabalho duro,
o seu companheiro Alf estaria desfrutando de uma boa soneca em sua cama. Walter era muito grato pela ajuda de seu cachorro todos os dias de manhã. Mas por ora, ele estava ainda mais grato pelo café da manhã delicioso que estava prestes a comer com sua família antes de continuar o seu dia. Assim que ele chegou na porta dos fundos da sua casa, ele viu seus filhos acenando para ele pela janela, desejando um bom dia. E era, com certeza, um bom dia. De verdade.